Eu queria chamar o Sérgio Eisenberg. Ele vem nos ajudar aqui a entender a respeito desse túnel. Vamos lá, pergunta bem objetiva. Esse túnel é uma boa ou não é? Vai ajudar? Não vai? Tem risco? Não tem? Qual é a sua análise, professor? Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias, Leonardo. Bom dia a todos. Muito bom dia. O túnel é uma obra importantíssima, liga duas importantes cidades da Baixada, Santos e Guarujá. Vai facilitar muito para o transporte coletivo, para o turismo. Vai ser um impulso econômico impressionante para essa área. Ele é seguro e ele é muito melhor do que uma ponte. A ponte, com a altura que teria que ter para deixar passar navio por baixo, ela teria grandes viadutos nas suas margens e iria ter uma desapropriação muito maior. Com o túnel vai se minimizar bastante essa desapropriação e nós não vamos ter nenhum efeito deletério urbano com viadutos nas margens. É a melhor solução. Essa situação dos moradores, professor, que eles reclamam da falta de transparência. Esse é um problema das obras públicas brasileiras? Como é que o senhor vê essa reclamação dos moradores muito angustiados com a falta de informações sobre o processo de desapropriação? E, aliás, já emendando isso, a construção de um túnel desse porte, ela exige muitas desapropriações? Ela exige desapropriação, mas uma quantidade muito menor do que seria a ponte. Ou seja, é uma obra que tem que ser feita. Ela vai ter que cobrar um preço de quem mora por ali. Então, é importante minimizar esse sofrimento da população. O sofrimento é legítimo, então a transparência é fundamental. Deve haver um canal de comunicação muito rápido e claro e transparente e rápido entre a população, as associações e as autoridades, para que todos saibam quem vai ser atingido e quem não vai ser, e quem vai ser atingido, de que forma, com que tempo e com que reembolso, para que possa refazer sua vida. A obra vai causar este problema para alguns imóveis, com certeza, e a obrigação do Ministério Público é minimizar a angústia de toda uma região que hoje todos estão se sentindo atingidos, possivelmente atingidos. Então, alguns serão atingidos, a maior parte não, e é preciso rapidamente informar a população por onde vai passar, quais vão ser as apropriações necessárias, de tal forma a diminuir a angústia da população. Professor, o senhor definiu a obra como necessária, ela vem sendo ansiada há muito tempo, né? Foi orçada em 6 bilhões de reais. Não está subvalorizada? Não vai ficar muito mais caro do que isso? E essa obra é para quantos anos? Veja, toda obra depende do investimento que você coloca, do desembolso que você tem, e aí você tem a possibilidade de fazer ela mais rápida ou mais devagar. Com tuneladoras você pode ir mais rápido, ou dependendo da maneira como vai ser feita, com segmentos, isso pode ser uma obra rápida. Com relação ao custo, as autoridades vão ter que fazer a gestão inteligente disso para não extrapolar, para não virem adicionais que sempre acabam encarecendo as obras. É uma questão de gerenciamento. Agora, esta obra, diferentemente de uma outra obra qualquer de túnel, eu sempre sou contra obras urbanas, porque as obras urbanas só servem para empurrar um congestionamento de um lugar para o outro, tipo a obra do túnel aqui da Sena Madureira, na cidade de São Paulo. Essa obra é diferente, ela liga duas cidades, ela permite o desenvolvimento, ela resolve o transporte coletivo. Quando você faz uma obra que tem o transporte coletivo como beneficiária fundamental dessa obra, essa é uma obra boa. Então ela vai trazer benefícios tais que ela tem que ser feita. É questão de fazer com preços controlados e no prazo mais curto possível, que já se perdeu muito tempo em discussão. Dados até, Josias, que só o prazo que o Josias estava perguntando, os dados que eles nos passaram aqui é que essa obra deve começar no ano que vem, ela deve durar 3 anos, com a inauguração prevista para 29, que é o prazo, né, que os governos mandaram aqui para gente. Vai lá, Sakamoto. Não, Sérgio, você está falando você tocou num assunto importante, eu não quero abandonar o tema do túnel, mas é a questão de obras e outros túneis feitos em ambientes urbanos, né? Com tunelador e tudo mais. E a gente tem em São Paulo, né, toda obra do metrô, não de superfície, mas do metrô em túneis, né? Você pode multiplicar por 3, né, o prazo, pode multiplicar por 2 o orçamento.
E você tem visto nos últimos anos uma sequência de acidentes, alguns deles, infelizmente, até com vítimas fatais, né? E o Brasil, por outro lado, é um país de excelência em engenharia. Nós temos um excelente corpo técnico e tudo isso mais. Por que que isso acontece? É falta de fiscalização do poder público? Veja, é curioso. A nossa engenharia é fantástica. Se você faz uma obra privada, você tem particular, você tem prazo e preço respeitados e multas por descumprimento. E funciona. Por que não funciona se a obra é pública? É questão de incapacidade de gestão, seja o que for. Não, a nossa engenharia é capaz de fazer no prazo e no preço, porque ela faz isso até em outros lugares. Então, tudo está relacionado a um gerenciamento adequado, à capacidade do gestor de efetivamente bloquear o que não está bem feito e exigir o cumprimento do cronograma. Quando você tem uma situação onde a empreiteira faz acertos políticos com os mandatários e manda mais do que o gestor, você começa a ter esse tipo de problema. Isto é recorrente aqui no país. Obras que começam sem projeto e aí vão custar muito mais caro. Então, é preciso fazer um projeto completo, não um anteprojeto que sirva para a licitação, isso não. Faz o projeto completo, investe no projeto. Se discutiu 10 anos essa história até agora, por que não vai fazer um projeto completo antes de começar? E com o projeto completo, você tem um cronograma certo, sem surpresas e um preço fechado. E aí o empreiteiro não vai poder alegar que tem uma surpresa. Não tem surpresa, está obrigado ao preço contratado ou paga a multa, ou é colocado para fora e fica sem poder trabalhar por 10 anos. Ou seja, dá para fazer direito se você começa a licitação com um projeto completo e não com um anteprojeto para alguém fazer depois alguma coisa. Esse é o caminho para dar errado. Olha, queria aproveitar a sua presença aqui para te fazer uma outra pergunta de um assunto que está em debate em São Paulo, mas que tem a ver com o Brasil inteiro, até porque isso também é presente em várias cidades brasileiras, que é a mototáxi, né? A questão do táxi em moto. A Justiça aqui em São Paulo decidiu que o decreto que foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes, que proíbe a mototáxi em São Paulo, é inconstitucional, né? A Justiça concedeu a liminar à empresa 99 Táxi na noite de ontem e declarou inconstitucional o decreto do prefeito que impedia a carona por motos de aplicativos. A gestão Ricardo Nunes já afirmou que vai recorrer da decisão assim que for notificada. Bom, tem toda essa questão jurídica disso, mas o que eu iria perguntar, o senhor acha seguro o mototáxi em São Paulo? Acha que isso vai causar mais acidentes em São Paulo? É perigoso? Qual é a sua análise? Veja, Fabio, o transporte por moto é mais perigoso do que o transporte por ônibus. O transporte mais seguro que existe é o transporte público e coletivo. Agora, se esse transporte não existe, se ele é cruel, se ele é demorado, se ele expõe a população a risco de esperar no ponto o ônibus que não passa para ser assaltado e perder o celular ou a vida, se a situação geral da insegurança na cidade é incompatível com esperas e caminhadas na periferia, como mostrou a última pesquisa Origem e Destino, que está caindo o número de caminhadas na periferia por conta da insegurança. Nessa realidade que nós vivemos, o transporte por motocicleta vem para ficar. Não adianta lutar contra ele. Então, se ele vem para ficar, é preciso regulamentá-lo para que ele seja o mais seguro possível. Se a prefeitura não quer motos, ela tem que melhorar muito o transporte por ônibus, que se já era ruim antes da pandemia, ficou terrível depois, porque reduziu a frota e aumentou o tempo de espera a um ponto que ninguém aguenta mais. A última pesquisa Origem e Destino do metrô, Fabiola, deu um aumento de 50% de motos nas periferias, de compra, por famílias. E mais, as mulheres estão dirigindo as motos, não são mais carona, elas estão motociclando, elas estão conduzindo os veículos. Ou seja, estão desistindo do transporte coletivo público que não presta, não serve, que demora, que é superlotado, que não atende à expectativa e a moto vem como transporte acabar com essa espera angustiante em ponto de parada, em terminal, traz uma viagem muito mais rápida e é menos desconfortável do que o ônibus, que tem 7 pessoas no metro quadrado ou mais em horário de pico, é superlotado. A moto são só 2.
é muito menos constrangedor. Ela vai acontecer. A prefeitura está perdendo a batalha judicial e está perdendo tempo. Ela tem que regulamentar isto, e se ela regulamentar, ela consegue minimizar os riscos e maximizar a segurança. Essa é a obrigação que ela tem. E aí vai da decisão de cada um, né? Chamar ou não o mototáxi. O senhor andaria, não? O senhor andaria de mototáxi em São Veja, Paulo? se eu tiver que chegar no aeroporto e não vou chegar e vou perder o voo, eu vou. Você vai. Só nessa situação, né? Porque eu conheço. O senhor é extremamente cuidadoso. Gente, Sérgio Eisenberg é o cuidadoso da mobilidade. Muito bacana a sua análise aqui para a gente refletir sobre isso. Vai acontecer de qualquer maneira, que seja regulamentado com segurança, para que as pessoas que queiram utilizar esse tipo de serviço, elas utilizem com segurança. A análise aqui do Sérgio Eisenberg, que também é perito. Muito obrigada pela sua participação, compartilhar seus estudos e conhecimentos conosco. Abraço a todos.